O ex-ministro da Saúde no governo de Michel Temer testa positivo para coronavírus no Paraná. E para falar mais sobre a recuperação da Covid-19, gentilmente nos atende o deputado federal pelo Progressista, Ricardo Barros. Tudo bem, deputado? Bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Bom dia a todos. Bom falar com vocês. Nós que agradecemos. Primeiro, deputado, como é que o senhor está? O senhor ficou doente? Está com quais sintomas? Qual que é a situação para enfrentar a Covid-19? Bem, eu só tive tosse durante alguns dias e achei que era um refluxo, porque de fato eu tive um refluxo. Aí seguiram-se os dias, não tive febre, não tive nenhum outro tipo de desconforto. Então ficou exclusivamente na questão da tosse. Aí cheguei de uma viagem e acabei achando por bem fazer uma consulta médica. Fui ao médico, ele auscultou meu pulmão, pediu uma tomografia e aí achou que poderia realmente estar com algum início de sintomas de Covid. No outro dia saiu o meu teste positivo, fiquei 2 dias internado, tomando azitromicina, cloroquina e fui liberado, estou em casa, não tenho outro tipo de sintoma, só tenho essa tosse que também já praticamente está passando e espero que a minha sintomática seja essa, bem leve. De qualquer forma, estou cumprindo o protocolo integralmente da medicação para poder ver se daqui 4, 5 dias as próximas tomografias demonstrem já a estabilização do quadro para que eu possa retornar à atividade. Deputado, quem vai fazer a pergunta para o senhor agora é Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, deputado. Eu queria a opinião do senhor em relação à questão dessa discussão aí sobre isolamento radical ou não, se a gente deve começar a retomar atividades em algum momento com mais rigor, dado o risco de pandemia da fome junto com a questão da pandemia do vírus. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Bem, eu avaliei vários estudos, inclusive publicações que tratam dessas curvas. A curva do isolamento horizontal, ele trata de uma situação onde há o lockdown, que nós chamamos, né? Onde há uma extensão do período de contaminação. Então, partimos do princípio que só vai acabar a epidemia quando mais de 50% da população tiver anticorpos, ou seja, tiver sido infectada e tiver criado anticorpos. Se isso só acontece nesse momento, segurar muito a contaminação significa estender muito o período de epidemia. É essa questão que se discute aí. O isolamento horizontal, eu acho mais adequado, né? Desculpa, o vertical. Isolar só pessoas idosas com baixa imunidade e manter a vida normal. Por quê? Porque vocês viram aqui nas pesquisas do Brasil, 50% das pessoas não estão em isolamento. Então o vírus está circulando de qualquer forma e há um sacrifício sendo feito pela sociedade que não está impedindo a circulação do vírus. Teoricamente, se nós fechássemos tudo por 14 dias, deveria acabar o vírus, né? Mas não aconteceu isso em lugar nenhum do mundo. Então, a teoria não se verificou e eu acho que está havendo talvez uma dificuldade da Organização Mundial de Saúde de perceber que a sua orientação não está correta. Não é possível que uma mesma orientação sirva para países que estão embaixo de neve e para países que estão num verão tropical, para países que estão na umidade amazônica ou países que estão na seca do Nordeste ou no Saara. Não é possível, não pode ser o mesmo tratamento. O vírus não se comporta da mesma maneira. Mas todo mundo ficou com medo de contrariar a regra geral, né? Então, mesmo no Brasil, são 5.600 municípios, cada prefeito tem autonomia para decidir sobre saúde no seu município, e os que não têm, o governador tem. O que acontece aqui? Também não é possível que no Rio Grande do Sul a solução vai ser a mesma
do semiárido e vai ser a mesma da Amazônia. Então, é preciso, sim, que cada um consiga entender, né, como funciona o vírus na sua cidade, qual é o nível de risco, e aí tomar uma decisão correta, adequada à sua realidade. Eu acredito que não podemos ter uma regra geral para tudo, e os estudos demonstram isso, né, que quando você segura no lockdown, depois, quando solta a população, dá outro pico. Qual seria a lógica e por que se justificou tudo isso? Vamos aguardar, segurar a contaminação para quê? Para que vamos segurar a contaminação para que o sistema de saúde se estruture, para que nós tenhamos a oportunidade de ter os respiradores, de ter os hospitais de campanha. Isto não vai acontecer. É o mundo inteiro querendo comprar as mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, nós estamos atrasando a contaminação, sacrificando a economia e não vamos estar melhor preparados, porque simplesmente não se consegue comprar um respirador para trazer para o Brasil. Deputado, pergunta agora de Paulo Matias. Paulo. Deputado Ricardo, bom dia. Circulou na internet, há dias atrás, um vídeo do deputado Arthur Lira, do seu partido PP, num encontro com o presidente Bolsonaro. E a imprensa noticiou que o Arthur Lira teria recebido aí uma proposta do presidente Bolsonaro de assumir e poder indicar a presidência do FNDE. Para quem não sabe, o FNDE é a fundação que gere todo o sistema educacional no Brasil, com orçamento superior a 50 bilhões de reais anuais. O deputado Arthur Lira, do partido do deputado Ricardo, está sendo acusado, está sendo julgado no STF por 2 processos em relação à corrupção e desvio de verba pública. O que eu gostaria de saber do senhor, deputado Ricardo, é o seguinte: você acha que isso existiu mesmo? É verdade? O presidente Bolsonaro fez esse convite para que o deputado Arthur indicasse a presidência do FNDE? E também se você identifica uma mudança de postura, de diálogo do presidente Bolsonaro em relação ao famoso centrão, que o seu partido faz parte. De fato, não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro chama os presidentes de partido e líderes para conversar. Já aconteceu várias vezes. O ministro Onyx várias vezes tentou fazer articulações que pudessem contemplar a participação de partidos no governo, mas nunca depois prospera. Chega na hora do presidente Bolsonaro decidir, ele não autoriza. Eu acredito que o presidente Bolsonaro não fará a divisão de cargos pelos partidos, porque ele disse agora, nessa entrevista última, quando rebateu as acusações do ministro Sérgio Moro, lamentavelmente, sai atirando, Lealdade é uma coisa que eu diria que é das virtudes a mais requerida, Então, fiquei muito triste com este episódio que está acontecendo, porque, afinal de contas, se o presidente já havia demitido esse Valeixo, ele mesmo publicamente, há quase um ano atrás, aí o ministro Moro pediu para não demitir, segurou, então agora demitiu. Muito bem. Deputado, o senhor então não confirma a indicação da presidência da FNDE ao deputado Arthur Lira do seu partido? O senhor não confirma, isso não existiu então? Tenho essa informação, não confirmo, e só para lembrar, nesse discurso o presidente falou: não há corrupção no meu governo porque eu não distribuí os ministérios aos partidos. Acabou de repetir esse mesmo discurso. Então não me parece que esse vai ser o caminho do presidente Bolsonaro. Deputado, rapidamente para terminar, depois da saída do ministro Sérgio Moro na sexta-feira e toda essa repercussão nesse fim de semana, o senhor acha que há algum clima no Congresso para se falar em impeachment no meio dessa pandemia? Que análise política o senhor faz dessa situação, rapidamente, por gentileza? Olha, eu não acredito que nós vamos ter mais instabilidade política. Eu acho que nós já temos problemas suficientes para administrar para os brasileiros nesse momento.
Não acho também que tenham sido graves as acusações feitas. Pelo contrário, né? Acho que quando o ministro Moro falou que era o ministro Alexandre que estava pedindo quebra de sigilo, ele já estava passando informações para o presidente que não devia passar, né? Então, isso é uma pena, né? Porque quando briga começa essa confusão. Vamos tocar o Brasil para frente. O presidente Bolsonaro vai ter essa relação difícil com o Congresso todo o mandato. Ele não quer a velha política e eu acredito que ele vai se manter nessa linha. Claro, não vai deixar de conversar com os partidos, não vai deixar de conversar com as instituições, porque faz parte da democracia. Deputado Ricardo Barros, do Partido Progressistas, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan e melhoras para o senhor. Até a próxima. Um abraço.